E vamos declarar assim: olha, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abra comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo São Paulo. É São Paulo, irmãos. Aleluia. Não me olhe assim, desse jeito. É São porque é a abreviatura de santo. Foi um santo homem de Deus, Paulo. E está escrito na Bíblia: sede santos, porque eu sou santo. Então, Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Não, é capítulo 4, desculpe. Versículo 11 em diante, até o 16, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Podem se colocar aí nos seus lugares. Graças a Deus. Queridos, quando eu coloco os meus olhos aqui, por favor, olha só, o título da mensagem de hoje seria assim: preparados para viver a plenitude, a igreja que se move com propósito. E o subtítulo é: quando cada parte entende sua missão, o corpo avança em unidade e... Eu vou ler de novo essa parte. Quando cada parte entende sua missão, o corpo avança em unidade e poder. Quantos querem receber poder aqui? Aleluia! Louvado seja Deus. Deus tem poder para derramar sobre a nossa igreja, e Ele vai fazer com que a sua vida seja transformada de acordo com a vontade dEle. Deus quer te edificar, queridos. Deus está interessado em te levantar nessa terra para ser um representante do reino de Deus. Nós somos chamados para isso, para representarmos o reino de Deus aqui nessa terra. Quando a gente vai no supermercado, eu já vi várias pessoas, representantes de, por exemplo, da Danone. Danone, se quiser mandar lá umas cartelinhas lá para casa depois, fazer um merchan aqui. Então, você vai ali no supermercado, tem ali um representante da Danone. Quem já foi lá e já viu o representante da Danone? Aí ela pega aqueles copinhos assim e pega um produto novo que está saindo e coloca ali, evangelista Fran,
e te serve, ó, tá servida, quer experimentar aqui? Aí a pessoa vai lá e experimenta aquele produto novo, uma coisa para ela é uma coisa nova. E aí ela fala, que delícia. E automaticamente quando ela experimenta aquele algo novo, ela pega a cartela e ela põe dentro do seu carrinho e ela compra aquela ideia, porque o representante estava ali fazendo o seu papel, o representante estava ali para servir as pessoas algo novo, saboroso, que com certeza vai fazer com que aquela pessoa queira levar para casa aquele novo produto. Quem está comigo e está entendendo, se manifesta aí então, dando um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos representantes do reino, mas Deus quer nos treinar para que nós possamos oferecer o produto que é a palavra de Deus, para que possamos oferecer esse produto que é a unção do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos preparar para sermos seus representantes, e nesse supermercado que é o mundo, nesse supermercado que é a nossa vizinhança, a nossa escola, onde a gente vai, que nós possamos ser os representantes que vão oferecer um novo produto que vai trazer sabor para essas pessoas. Só aquele que entende, só aquele que está já vendo o que Deus vai fazer nessa noite, aleluia, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora o treino, Paulo, ele quer treinar então a igreja, ele quer doutrinar a igreja dos Efésios. Éfeso, uma cidade costeira, uma cidade da Ásia Menor, uma cidade muito importante, porque além de ser costeira, era ali que havia uma biblioteca com os livros mais importantes daquela época. As pessoas viajavam para Éfeso para aprender, tinha uma faculdade lá. Então, um centro comercial, um lugar onde as pessoas iam e vinham, um lugar importante, irmãos, portanto, para a apresentação do Evangelho. Mas os crentes de Éfeso não tinham o preparo, não estavam treinados. E Paulo, ele vai fundar essa igreja, mas na ausência de Paulo, o que acontece é que os crentes ficaram meio que sem destino, ficaram meio que sem uma orientação, sem um pastoreio, sem uma direção. E então Paulo agora ele vai escrever essa carta para treinar aquele povo, para ensinar, olha, isso aqui não pode, tem que ser assim. Então Paulo começa a trazer revelações para treinar aquelas pessoas naquilo que nós chamamos do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então essa carta que foi enviada aos Efésios, ela foi escrita com esse propósito. Na verdade são 3: estabelecer identidade. A identidade é muito importante. Quantos aqui já foram abordados por uma polícia, pelo camburão, ou na cabeça? Quando você é abordado, eu sei que muitos aqui nunca foram, graças a Deus, nem desejo que você seja, mas vocês sabem que quando o camburão aborda alguém, a primeira coisa que ele vai pedir é o quê? O documento, a identidade. E aí ele bate lá no computador dele, agora é tudo pelo celular, né? Aperta alguma coisa no celular, coloca a sua identidade lá no celular, e dali a pouco aparece tudo sobre você. Ele vai saber o teu nome completo, sua data de nascimento, ele vai saber de onde você nasceu, qual estado, nome do teu pai, nome da tua mãe. Ah, meu irmão, ele começa a investigar a sua vida toda, se você tem passagem, se você não tem. Sabe por que ele consegue saber todas essas coisas? Porque está ali, tudo está ali gravado na sua identidade. Uma igreja, para representar o reino de Deus, precisa também ser uma igreja de identidade. E a nossa identidade precisa estar implícita na nossa identidade o reino de Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir os chamados, os propósitos para os quais Deus nos chamou.
Se nós não tivermos essa identidade, se a gente ficar aqui dando tiro para tudo que é lado, tive uma brilhante ideia, que tal a gente fazer aqui tal coisa e tal? Nada disso, irmãos. A nossa igreja tem um propósito. Nós temos uma identidade. E eu prometi, e vou cumprir minha promessa, de que daqui para frente nós vamos começar a bombardear vocês nos nossos grupos de WhatsApp. Nós vamos bombardear vocês no nosso app, o app da igreja. Irmãos, pouquíssimas igrejas têm o privilégio que nós temos de ter um aplicativo próprio. É nosso app, irmãos. Lá naquele app você vê as pregações. No app tem uma Bíblia lá, tem mensagens, tem estudos bíblicos, tem bastante coisa no nosso app. Quem ainda não tem o app baixado aí no seu smartphone? Se você ainda não tem, é fácil. Você vai lá na Apple Store ou na Play Store e você digita lá IPA São Paulo e você vai ver lá. Agora, se tiver alguma dificuldade, procure os irmãos da mídia, procure aqueles irmãos que ficam normalmente ali, que eles vão te ajudar. Eles vão baixar, vão instalar aí no seu celular, e nós vamos bombardear dioturnamente o teu celular com a nossa identidade. Nós vamos passar um tempo aí mandando mensagens, mostrando para vocês o porquê que nós existimos, da onde a gente veio, para onde a gente está indo. Aleluia. Quem tem identidade sabe de onde veio e sabe também para onde está indo. Aleluia. A IPA é uma igreja que tem identidade. Se você entendeu, meu irmão, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas olha só, Paulo ele escreve então essa carta aos Efésios para falar sobre estabelecer a identidade, mas também Paulo queria estabelecer ali a unidade. Unidade. Eu estou no slide que chama contextualização histórica. Nós precisamos estabelecer a unidade também. Irmãos, Jesus, ao fazer uma oração, talvez a maior e mais importante oração que Jesus fez, lá no livro de João, capítulo 16 e 17, Jesus diz assim: para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um em nós também. Unidade, irmãos, é quando nós temos o mesmo propósito, nós temos uma mesma visão, quando nós estamos alinhados, preocupados em ajudar um ao outro. E eu vejo aqui na nossa igreja coisas importantes, como por exemplo, citei o Kleiner, citei a Jéssica. O Kleiner era para ele estar só sentadinho ali ao lado da esposa agora à noite, porque de manhã eles já trabalharam, eles já serviram aqui, já fizeram aquilo que a gente tem colocado para todos vocês, para servirem. Vamos servir, irmãos, tem muita coisa para fazer na igreja. Então eles já serviram no período da manhã, aí eles falaram: agora eu vou à noite para ficar sentado. Mas o Kleiner viu que alguém por algum motivo não pôde vir, embora tenhamos a escala. Alguém teve alguma dificuldade e não pôde vir. Sabe o que o Kleiner fez? Ele foi lá, se paramentou, está lá com aquele negócio lá. Glória a Deus. Sabe o que eu posso dar o nome para isso aí? Unidade. É a unidade, porque quando um falta, o outro está unido e fala: não, ele faltou, mas eu estou aqui, eu vou fechar essa brecha, eu vou tapar esse buraco, eu não vou deixar a peteca cair, não vai parar, porque eu estou aqui. Uma igreja, irmãos, que foi estabelecida na identidade e na unidade, ela tende a ir adiante, ela tende a crescer, ela tende a evoluir, porque não vamos deixar a peteca cair, estamos unidos, um cobre o lugar do outro. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: Deus está te chamando para essa obra, para esse mistério, em nome de Jesus. E se você está entendendo aí, meu irmão,
Se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. E Paulo está falando tudo isso com os Efésios, sobre unidade, sobre identidade. Mas Paulo também ele fala sobre maturidade. Porque uma igreja, irmãos, que não é doutrinada, é uma igreja de crianças. Se nós pudermos voltar ali no texto que nós acabamos de ler, o versículo de número 13, está escrito assim: até que todos chegamos à unidade da fé, no pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, ao estado de quê? Pessoa madura. Aleluia. Mas olha só, continuando, pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Como criança. Irmãos, quem é de Deus não pode mais ser crianção. Criançona, ai. As crianças só dão trabalho, irmãos. É verdade ou não é? Olha lá, a irmã está com a criança ali. Glória a Deus, é bonitinho tudo, mas dá trabalho. Daqui a pouquinho a criança começa a chorar. Aí sabe o que a mamãe tem que fazer com a criança que chora? Tem que pegar a chupetinha. Toma chupetinha, toma chupetinha. Dá uma olhada para o teu vizinho. Pergunta para ele se está precisando de chupetinha. Irmãos, pastor cheio de coisa para fazer, irmãos, o líder da célula cheio de coisa para fazer. Queridos, nós precisamos avançar, mas tem que ficar e não levar chupetinha, irmãos. Porque está faltando maturidade. Ai, mas você não viu? Agora pintou de preto. Não tinha a barraca do cuscuz na festa. Irmão, tanta barraca, querido, vai implicar por causa do cuscuz. No ano que vem nós vamos fazer cuscuz, irmão. Aleluia. Mas vamos crescer, irmão. Vamos celebrar por aquilo que teve, não por aquilo que. Não vamos murmurar por aquilo que não teve. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos crescer, irmãos. Crescer, não somos mais crianças. Então, essa mensagem dessa noite está ali. Paulo está estabelecendo uma igreja ali na cidade de Éfeso, e eu estou pegando esse fundamento, porque Paulo é um dos apóstolos que trouxe o fundamento da igreja, é o fundamento apostólico. Irmãos, quando vocês começarem a entender a importância do fundamento apostólico, o porquê é que Deus levantou os apóstolos, meus irmãos, vocês vão entender, queridos, o quanto Deus nos ama, o quanto que Deus está nos preocupado em criar raízes, em criar bases, para que a gente possa edificar um grande templo, que nós possamos edificar uma grande morada, que nós possamos edificar uma grande igreja. Mas para crescermos, meus irmãos, precisamos em primeiro lugar criar essas bases, e faz parte da base a maturidade, a identidade e a unidade. Sem isso não dá para edificar. Esses são alicerces, e a gente está com tudo isso de graça. Paulo foi o primeiro, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do Paulão. Aleluia, porque Deus usou a vida dele, e hoje a gente pode usar também isso que ele deixou registrado, para que nós tenhamos a nossa igreja como era a igreja de Éfeso. A IPA vai ser como a igreja de Éfeso, a IPA vai ser como a igreja dos Coríntios, a IPA vai ser como a igreja dos Tessalonicenses.
nós seremos como a igreja primitiva, irmãos, que estava alinhada no centro da vontade de Deus, cumprindo com os desejos, com as vontades, os mandamentos de Deus. E a gente se serve, desse material rico que Paulo deixou registrado, para edificarmos a nossa igreja também. E se nós edificarmos a nossa igreja também, irmãos, eu já estou vendo o sorriso do Senhor, o Senhor feliz, o Senhor contente de ver a gente lutando, trabalhando para fazermos com que a vontade dele seja estabelecida aqui nessa terra. Aleluia, bendito seja Deus. Olha, mas além disso, Paulo, ele fala sobre dons, ele fala sobre ministérios, ele fala sobre propósitos que devem operar em conjunto, não isoladamente. Então existem dons, queridos, dons ministeriais. Uns ele chamou para apóstolos, outros ele chamou para profetas, outros ele chamou para evangelistas. Cada um no seu quadrado. Aleluia. Mas todos trabalhando juntos para edificarmos uma igreja forte, uma igreja vencedora, uma igreja de visão. Não é divisão, é divisão. Aleluia. Cada um fazendo um pouquinho, irmãos. Tem um fazendo aquilo, outro está fazendo aquilo outro, tal. Os dons foram distribuídos segundo aquilo que Deus sabe que compete a cada um, aquilo que Deus sabe que a pessoa vai dar conta. Então Ele colocou para uns tal coisa, para outros outra coisa, e cada um fazendo a sua parte. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo, sabe por quê? Porque quando a gente vê esse conjunto trabalhando, não isoladamente. Isolado, irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu vou repetir porque pode ser que tenha alguém que nunca ouviu. É importante ouvir. Olha aqui o corpo aqui, vocês estão vendo? O corpo está completo. Mas olha só, eu vou fazer isoladamente, porque tem gente que quer ser isolado. Então eu vou arrancar olha, por menor que seja, qual que é o dedo menor aqui? É esse aqui. Já pensou arrancar esse dedo, irmão? Por menor que seja, olha como é que vai ficar o corpo. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas aí a nossa igreja vai ficar faltando uma parte, irmão. E Deus não quer que esteja faltando nada. Deus quer a gente por completo. Agora, se eu arrancar esse dedinho, você pensa que não, aí o dedinho vai viver isolado. Não, eu vou fazer o meu jeito. Vou seguir isso aí, nada. Essa cabeça, tem uma cabeça aqui no corpo que comanda todo o corpo. E a cabeça aqui, quem é mesmo a cabeça, irmãos? Volta lá de novo no texto lá, naquele primeiro texto, no versículo 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua. Não, eu acho que eu já passei, né? Não, é o 15, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? Quem é a cabeça? Cristo. Agora Cristo, se Ele é a cabeça, Ele comanda todos os dedos. Mas tem um dedo que quer andar sozinho. Como é que Cristo vai comandar se Ele está sozinho? Esse dedão aí, dá uma olhada para o vizinho, fala assim: olha, volta para o corpo, meu filho, você está correndo risco aí. Você pensa que você está sendo conduzido, mas você não está, você está fora. Ou então a Bíblia, a gente tem que rever essa Bíblia aí, irmãos. Ou então a gente precisa entender que Paulo não dormiu bem, brigou com a esposa, alguma coisa ele fez que ele escreveu errado a palavra.
Mas se o Paulo estava bem da cabeça, ele está mostrando para nós que nós temos que estar todos juntos. Se você tirar esse dedo aqui, sabe o que acontece com ele daqui 24 horas? Quem sabe o que vai acontecer com esse dedinho daqui 24 horas? Vai ficar podre, vai necrosar, vai apodrecer, porque ele não vai mais receber sangue do corpo, ele vai estar sozinho lá, vai ficando roxo e vai apodrecendo, pois mesmo que quiser colocar de novo, não tem mais jeito. Por isso que muitos se perdem por aí, por isso que a gente vê muita gente batendo cabeça. Não, eu estou na direção. Então nossa Bíblia a gente precisa rever. Mas eu quero lá voltar para cá no terceiro tópico. Então a gente não pode, então, queridos, no segundo, viver isoladamente. Temos que trabalhar em comunhão, em conjunto, operar em conjunto, cada um no seu devido papel, cada um, mas recebendo a direção da cabeça, todos trabalhando juntos, mas sabe, cada um no seu quadrado. Assim a gente vence, porque eu sei te respeitar. Eu sei que às vezes você não sabe pregar uma palavra, você nunca vai subir aqui para pregar o microfone para pregar, porque talvez esse não seja o teu ministério. Mas, gente, que cada comida que foi feita ontem aí, Jesus, como Deus usa essas irmãs, uma culinária maravilhosa, e elas estavam servindo a Deus aí na festa. Foi um sucesso a nossa festa, irmãos, foi um sucesso, aleluia. E tem irmãs agora lá em cima com as crianças. Irmão, eu não me arrisco subir lá para falar com aquelas crianças lá, eles vão me deixar maluco. Mas tem pessoas aqui que Deus usa para falar com as crianças, irmãos, na linguagem delas. Ensina cada uma lá direitinho sobre o reino de Deus, mas na linguagem infantil, numa didática que serve para as crianças. Nós estamos com um grupo de adolescentes agora que estão bombando. Os nossos adolescentes estão uma bênção, irmãos, aleluia, estou feliz. Mas você acha que eu vou lá pregar para eles? Eles vão olhar para mim e vão falar assim: esse tiozão aí. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então cada um tem o seu papel, e eu vou respeitar o seu papel, mas que estejamos todos unidos, recebendo a direção da cabeça. Vamos deixar ele ser cabeça? Pergunta para o teu vizinho assim: vamos deixar ele ser a cabeça, irmão? Pergunta aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o terceiro tópico, o foco é a construção de um corpo funcional, apostólico e alinhado ao coração de Cristo. Essa é a visão. Irmãos, o apostólico é aqueles que entendem que nós temos um mundo inteiro para alcançar. Precisamos começar, é lógico, aqui na nossa Jerusalém. Jesus disse isso: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas se eu não ganhar aqui a minha Jerusalém, principalmente a minha casa, principalmente a minha vizinhança, que adianta eu estar pensando na África? Que adianta eu estar pensando no Afeganistão, lá no Irã? Olha, abrimos vaga para missionários para o Irã aqui, tá? Faixa de Gaza, se tiver alguém interessado, estamos enviando lá para a faixa de Gaza tal. Hello. Mas o que adianta pensar nessas coisas se tem um vizinho seu ali que ainda não ouviu você falar para ele assim: Jesus te ama, meu irmão, minha irmã, que ainda não sabe que você é um cristão. Você talvez lá na sua rua seja um 007, crente 007,
Quem sabe que é o 007? É o agente secreto. Então, vamos deixar de ser agente secreto, irmãos. Vamos deixar de ser 007. Vamos ser a igreja que leva o sabor. Vamos ser a igreja que serve as pessoas, que ajuda as pessoas, que apontam as pessoas para aquilo que é o reino de Deus, para aquilo que Deus quer que a gente aponte essas pessoas, a começar da nossa rua, a começar da nossa casa, a começar do nosso bairro, e aí a gente vai crescendo até chegarmos nas nações. Até chegarmos nas nações, aleluia. Vai ser lindo, irmãos. Vai passar aqui no nosso painel de LED aqui, vai passar aqui Pastor Sivaldo olha onde ele está. Olha lá o pastor Marcelo Júnior. Olha lá o pastor Laurito. Nos 5 continentes, irmãos. Nos 5 continentes, uma IPA. Vocês não estão com nada, não. Você pode aplaudir ao Senhor por esse sonho. Sonhar não paga imposto, querido. Irmãos, olha só como é que começa esse terceiro tópico. O foco é a construção de um corpo. Então, a gente precisa entender o que é foco. Tudo que a gente foca, expande. Tudo que nós focarmos juntos, vai para frente. Se toda a igreja focar naquilo, vai dar tudo certo. Mas se nós tivermos uma igreja desfocada, então não vai dar certo, irmãos. A gente vê que muitas pessoas às vezes têm grandes ideias, mas estão fora dos propósitos. Estou com uma grande ideia, apóstolo, eu tive um sonho, Deus me revelou que nós vamos pendurar uns negócios aqui na igreja e tal. Como assim? Pendurar o que na igreja? Não, é de Deus, eu tive um sonho, nós temos que fazer isso. Espera lá, nós já temos um alvo, nós já temos um projeto, nós já temos um foco, vamos focar nisso. Não, eu vou chamar minha turma, vocês aqui vão fazer tal coisa, sábado nós vamos estar aqui às 18 horas, vamos fazer um negócio aqui, nós aqui, tá bom? Essa turminha aqui, vamos estar aqui porque Deus quer a gente aqui, Deus me mostrou, eu sonhei, e sábado então a gente está aqui. Aí tem um outro grupo aqui, esses daqui não. Sábado às 18 horas nós vamos estar aqui porque Deus vai fazer, Deus já me revelou e tal. E aí aquele outro grupo lá do fundão, sábado às 18 horas a gente vem para cá porque Deus vai fazer. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vamos ter 3 eventos, ou 4, ou 5, ou 10 eventos aqui, sábado às 18 horas. Cada evento com meia dúzia. Cada evento com meia dúzia de pessoas. Vai dar certo isso aí? Hello. Mas e se a gente, irmãos, buscar mesmo aquilo que Deus tem mostrado para a gente, através do anjo da igreja? Nós temos um anjo da igreja, irmãos, nós temos um presidente, nós temos um líder, e Deus está nos apontando para coisas grandes. Deus está nos apontando para coisas grandes, não para coisas pequenininhas, meia dúzia para cá, meia dúzia para lá, 10 ali, 15 ali, não, irmão. Deus está nos apontando para coisas grandes. E o pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: ninguém faz coisas grandes sozinhos. Se fizer sozinho é porque não era grande. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Quantos estão comigo e estão entendendo?
Quantos querem coisas grandes, irmãos? Coisas que vão impactar, que as pessoas vão passar aí e vão falar assim: uau! Olha só que igreja, irmãos. Tem gente que está passando aí na porta dessa IPA aqui. Tem coisas que estão acontecendo aqui na unidade, no foco. Quando a gente foca, que vem um bocado de gente aí, lota aquela frente ali, as pessoas passam e falam assim: que povo é esse? O que está acontecendo aí? Eu quero vir aqui, eu quero conhecer isso aí. O que eles fazem aqui que está cheio de gente aí? E é uma buzinação. Eu às vezes estou no meu escritório lá e estou lá fazendo alguma coisa e estou ouvindo lá os irmãos lá na rua e as buzinas, bi, 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 bi. Quem já viu isso daí? É uma festa, irmãos. O povo vê que está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque tem foco, está todo mundo unido no mesmo propósito, aquela multidão. O povo gosta de multidão, irmão. Quantos já viram um baile funk? Meia dúzia de pessoas, né? Sim ou não? O povo gosta de multidão, irmão. As pessoas gostam de estar na multidão. E é por isso que a IPA daqui a pouco vai ser uma multidão de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Se você está entendendo aí, recebe, em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Então, boas ideias, mas vamos focar naquilo que nós já temos, irmão. Vamos vir todo mundo, vamos fazer uma coisa que vai ser o foco. Com isso a gente vai construir um corpo funcional, apostólico e alinhado com o coração de Jesus, com o coração do Senhor. Amém? Queridos, para você ver só, olha só, nós temos a história de Neemias. Quantos lembram de Neemias? Neemias estava lá num outro país, ele era um cara importante naquele país, ele ganhava muita grana, ele era uma pessoa muito respeitada, ele era assim com o rei, com o imperador. Ele tinha tudo que ele queria daquele imperador, gostava muito dele. Mas ele ouviu dizer que lá em Israel, principalmente na cidade de Jerusalém, os muros estavam fendidos, haviam buracos nos muros, as portas tinham colocado fogo nas portas, os túmulos dos seus ancestrais estavam todos revirados, eles estavam saqueando. Os inimigos, irmãos, quando viam aquela muralha, as muralhas de Jerusalém, se você for lá um dia, eu vou com você, quem sabe 2027, porque 26 ainda não vai dar não, irmão, não tenho coragem não. Mas quem sabe, eu já estou adiando essa viagem já faz tempo, né? Mas eu já andei nessas muralhas, irmãos, é tão gostoso você passar lá com a Bíblia aberta na mão, você vai vendo assim, você fala, nossa, para a época, aquilo era uma coisa assim, fora do comum. Mas quando Nabucodonosor entrou lá, botou fogo nas portas, ele fez buracos nas paredes, nas muralhas, brechas foram abertas. E sabe o que o inimigo então agora fazia? O inimigo podia entrar pelas frestas. O inimigo, os salteadores, entravam, porque quando você entra pela muralha, quando você entra, logo de cara você dá com as casas, com as moradias. Então o inimigo entrava ali, invadia uma casa, roubava o que ele queria, fazia mal para as pessoas. Eles estavam expostos. E Neemias, irmãos, sabendo disso, ele não se conformou. E ele então viaja, uma viagem muito longa, muito distante, mas ele vem com um propósito: arrumar aquilo que estava bagunçado, consertar aquilo que precisava ser consertado. E quando ele chega lá, ele não chega sozinho, ele não vai fazer nada sozinho, porque irmãos, nós não vamos fazer nada sozinho, irmãos. Ninguém faz algo grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Reconstruir aquelas muralhas, irmãos, não era coisa fácil. Então o que ele faz? Ele chega em Israel e ele primeiro faz um planejamento. Não pode sair fazendo porque deu na cabeça, estou na unção. Não, irmão, a gente tem que fazer com planejamento, mesmo
o Jesus falou assim: se ninguém constrói uma torre se antes não calcular se vai conseguir terminar a torre. Porque se ele não calcular e depois não tiver dinheiro para concluir a obra, as pessoas vão sorrir dele falando: olha lá, começou, mas não conseguiu terminar, porque não teve planejamento. Ninguém sai para uma batalha, para uma guerra, sem calcular quantos soldados tem no exército do inimigo. Porque se ele sair para ir guerrear contra o inimigo, chegar lá, o inimigo for maior, ele vai ter que dar meia volta a volver, sabe, cabeça baixa, todo envergonhado, porque não vai ter condições de batalhar. Então ninguém faz nada sem antes ter um planejamento. Quer fazer? Vamos planejar primeiro. Foi o que Neemias fez. Neemias chegou lá, ele andou naquelas muralhas todas, e ele viu quantas brechas tinham que ser fechadas, quantas portas precisavam ser colocadas. E então ele começa a convocar as pessoas, porque sozinho não dá. Então ele pega aqui, vamos dizer que aqui tem uma muralha, ele pega as pessoas que moram em frente dessa brecha que foi aberta aqui, e ele convoca todos: ei, vocês são os moradores daqui, vamos lá, pega aí cadê como é que chama aquela coisa lá, do pedreiro lá? A colher. Pega lá a colher, pega o cimento, pega alguma coisa aí, e vamos fechar essa brecha. Vocês aqui, se reúnam, façam um planejamento. Vocês precisam fechar essa parte aqui, porque nós temos pouco tempo. Não adianta vocês saírem daqui para ir querer fechar a brecha lá do outro lado, não. Cuida daquilo que é seu aqui, meu filho. Vamos construir aqui, faz essa parte vocês. E vocês que estão aqui, vocês também vão pegar. Nós precisamos cortar madeira, fazer uma porta aqui, porque queimaram a porta. Então, o Neemias, ele começou, irmãos, estrategicamente fazer um planejamento primeiro, e aí ele envolve todo mundo. Por conta disso, ele concluiu essa obra de restauração das muralhas de Jerusalém em 52 dias. Tempo recorde. Todo mundo falou: não vai dar certo. Mas, irmãos, quando se planeja e quando se tem uma direção do Espírito Santo, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo. Nós vamos fechar essas brechas, nós vamos colocar as portas no lugar, e Satanás nenhum vai continuar entrando para saquear, para roubar aquilo que Deus está fazendo, meu irmão. Não vamos deixar que o inimigo leve as coisas embora. Em nome do Senhor Jesus. Se você está entendendo aí, meu irmão, se manifesta no nível que você entende e recebe essa palavra. Vamos fechar as brechas, queridos, não só da igreja, as brechas na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Escute, Deus está falando com pessoas aqui e aí também nas redes sociais. Receba essa palavra, não é por irmãozinho que faltou. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa planejar melhor. Existem coisas que Deus quer consertar na sua vida. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vemos uma igreja, irmãos, uma igreja que estava alinhada com o Espírito Santo. Eles tinham recebido os dons espirituais, o fogo caiu ali no dia de Pentecostes, e eles estavam cheios da unção. Irmãos, nós precisamos buscar essa unção. Seja cheio do Espírito Santo, busque os dons espirituais. Meu irmão, minha irmã, se manifeste, deixa que o Espírito Santo te conduza, que Ele possa usar a sua vida. Busque os dons de cura pela imposição das mãos, o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Busque o dom de línguas, interpretação das línguas. Busque os dons espirituais, o dom de profetizar. Essa igreja é uma igreja do avivamento, irmãos. A única coisa que a gente combate aqui, sempre eu vou combater, porque eu sou responsável, eu preciso tomar conta, é de meninices, que nós já falamos sobre isso aí, Paulo falou lá, não pode ter criancice.
Isso a gente vai bloquear. Mas aquilo que é do Espírito Santo, meu irmão, se for para sair aí no aviãozinho, sai no aviãozinho. Se for para rodopiar, rodopia. Se for fazer aquilo que quer que seja, faça, mas desde que você tenha consciência de que é na unção do Espírito Santo de Deus. Porque quando é de Deus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que aquilo veio do trono da graça de Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então está na unção? Está na unção, glória a Deus. Então vai embora. Irmão, sexta-feira nós tivemos um culto aqui que eu tive que puxar uma irmã aqui. Ela pendurou aí, irmão. Vai cair, filha, vem cá. E tal. Nós ficamos aqui, irmãos. Eu não sei que hora que foi terminar aquilo lá, Adão. Que hora que era? Hã? 11 horas está falando. Irmão, o culto acabou, o povo não parava de orar. O povo não parava. Tinha uma irmã ali que ela estava ali. Eu falei assim, oh, aleluia. Até sair daqui, irmão. Eu estava aqui, que eu estava numa nuvem de glória. E eu estava assim, eu não estava nem enxergando mais nada. Mas aí quando eu consegui abrir os olhos, eu olhei ali, tinha uma roda ali, naquele lugar ali atrás. Eu falei, é lá que está o fogo. O que eu fiz, Adão? Não fui lá? Fui lá, busquei o fogo lá, meu filho. Eu sou do manto, eu sou do fogo, eu gosto do fogo. Se é fogo do céu, se é fogo santo, vamos sapecar, irmão, vamos entrar no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então busque o fogo. Aliás, toda sexta-feira agora nós vamos iniciar, né, por conta do encontro com Deus, nós vamos começar aqui uma campanha de sexta-feira, campanha do avivamento espiritual, a busca pelo Espírito Santo, porque o nosso encontro desse ano vai ser... Aleluia, aleluia. Então a gente precisa, irmão, toda sexta-feira nós vamos buscar aqui o avivamento espiritual, porque nós não vamos para o encontro se não tiver o fogo santo. Mas vejam só, essa igreja então está cheia do Espírito Santo, e Pedro vai ali na esplanada do templo, e quando ele chega na esplanada do templo, irmãos, aqui no tópico número 2, ele começa a pregar. Ali naquele lugar haviam pessoas de todos os lugares. Tinha gente de Roma, tinha gente do Egito, tinha gente de tudo que é lugar. Eles estavam ali. E o Pedro então, quando ele viu aquela multidão de pessoas, Pedro começou a pregar sobre o avivamento. Pedro começou a pregar sobre Jesus. Ele começou a ser aquele representante da Danone. Eles estavam acostumados com um outro produto que era o judaísmo. Eles já faziam milhares de anos que eles tinham aquilo ali, que eles funcionavam daquele jeito. E agora Pedro, ele vai ser o representante do reino de Deus, e ele começa a servir ali um novo alimento, aleluia, um novo alimento espiritual, e ele começa a pregar na unção do Espírito Santo, e a unção que estava nele começou a pegar naquelas pessoas que estavam ali, e naquele único dia, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Irmão, uma igreja que começa, uma igreja que inicia, no seu primeiro dia de culto, já tem 3.000 pessoas se rendendo a Jesus. Meu irmão, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando nós estamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo, porque Pedro não estava lá, irmão, fazendo alguma coisa do coração dele, ele estava fazendo o que Jesus mandou fazer, ele estava alinhado com a vontade de Jesus. Então quando ele começa a fazer aquilo que Jesus determinou para ele fazer, o resultado foi 3.000 almas se rendendo. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para casa não, ele vai para o Monte das Oliveiras, que a casa dele era lá na Galileia.
em Cafarnaum. Então ele não podia ter ido para casa e ter voltado no dia seguinte. Mas quando ele volta no dia seguinte, irmão, tem um novo povo lá. E aí então ele começa a pregar tudo de novo, servir Danone para todo mundo. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: Jesus está colocando um Danone novo na sua vida aí, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Sabe o que acontece, irmãos? 5.000 almas, 5.000 almas estavam rendidas ao Senhor, por causa do alinhamento, por causa do alinhamento. Então, olha só aí, a igreja primitiva crescia, porque estava fundamentada em propósitos claros, que era adoração, comunhão, ensino. Nesse ensino que aparece aí, a gente pode substituir por discipulado. Então, o serviço e a missão. Nós precisamos nos dirigir por isso aí. É por esses propósitos que essa igreja precisa se mover. Se nós fizermos isso como a igreja primitiva, a igreja de Atos, irmãos, a igreja de Atos, a igreja dos Efésios, era dirigida por esses propósitos. Era isso que eles faziam lá. Nem festa do milho eles tinham. Hello. Nem festa do milho eles tinham. Só com isso aqui eles ganhavam muitas almas, milhares de almas para o Senhor. E a gente que tem festa do milho, irmão, e a gente que tem tanta coisa boa que Deus nos deu. Imagina então, irmãos, a gente com tudo isso que Deus tem nos dado, visões que Deus tem colocado aqui, encontro com Deus, pré-encontro, pós-encontro, escola de líderes. Nós temos tantas coisas tremendas aqui na nossa igreja. Irmãos, está na hora dessa igreja crescer em nome do Senhor Jesus. Olha só o último tópico que está aí, para a gente fingir que está encerrando. Aleluia. Josué capítulo de número 3. Antes de atravessar o Jordão, Deus disse para Josué: santificai-vos. Tem um S aí. Sabe o porquê do S? Porque o que Deus tinha para fazer não era só na vida de Josué, era na vida de todos aqueles que estavam junto com Josué. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, é a unidade. É isso que Deus está tentando falar comigo e com você nessa noite. Quando nós estivermos juntos, vejam só: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é um preparo, irmãos, para o tempo profético que vai chegar. Você acha que o tempo profético chega sem santificação? Nós queremos o profético, nós queremos, irmãos, o apostólico, nós queremos o pastoral, nós queremos ser uma igreja completa, mas Deus quer nos preparar primeiro, e faz parte do preparo a santificação. Eu falei aqui, né? Foi proposital que eu falei. Carta do apóstolo São Paulo. Esse São Paulo aí são abreviação de santo. Todos eles eram santos. Deus fala na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então Deus quer promover santificação. Santificação. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, eles amam a Deus? Muitas pessoas conhecem Bíblia, amam a Deus, frequentam igreja, mas não avançam, não desatam em nada na vida, porque talvez esteja faltando santificação. Talvez esteja faltando
olhar mais para as coisas que são do alto do que para as coisas que são dessa terra. Talvez esteja faltando mortificar um pouco mais a nossa carne. Aleluia, aleluia, irmãos, esses homens, essas mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, irmãos, eles experimentaram coisas extraordinárias, espetaculares, coisas tremendas que eu e você podemos experimentar também. Está disponível para mim, está disponível para vocês. Aleluia! Qual é a diferença, irmãos? É o nível de intimidade e de santificação. É isso que está faltando. A gente subir nesse nível aí. A gente nivelar por cima e não por baixo. Quantos estão entendendo? Aleluia. Os pontos que eu queria tratar aqui já nesse finalzinho, já vou passar para o fim mesmo agora. Deus não quer uma igreja ocupada. Pode passar para o próximo slide, irmão. Deus não quer uma igreja ocupada. Ele quer uma igreja com propósito. É igual eu falei, não adianta nada a gente ter 15 grupos aqui com meia dúzia de pessoas ocupados, sem propósito. As almas estão lá fora, e aqui tem uns grupos aqui e tal. Não é isso. Não é isso. Atividade não é sinônimo de produtividade. A igreja que é ativa, que sabe, as pessoas, eu fico até com medo quando alguém fala para mim: olha, eu vou fazer uma reunião tal dia. Eu falo: mais uma reunião, mais um grupo, mais isso, mais aquilo. Fala assim: gente, e a sua casa, e a sua família, e o supermercado? Você não vai fazer compras? Você não vai visitar o seu parente? Você não vai na casa do seu amigo, fazer uma visita lá, levar o Danone? Se ficar se ocupando, fica cheio de atividade. Segunda eu estou na igreja, quarta eu estou também, sexta eu estou de novo, sábado eu na igreja, domingo eu de novo. Você vai morrer. Não é isso que a gente quer. Escute, não é isso que a gente quer. Se todos aqui se propuserem a servir, cada um faz um pouquinho, irmão, isso é tão simples, é tão fácil de entender, irmão. E não sobrecarrega ninguém, você não vai morrer, sua esposa não vai pedir férias, e os seus filhos não vão querer trazer a cama para cá, para a igreja. Embora tiveram filhos aí que dormiram aqui esses dias atrás. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Louvado seja Deus. Uma igreja com propósito sabe por que existe, para onde vai e o que carrega. E esses 5 propósitos são mais que princípios, são pilares do reino. São pilares do reino. Eu quero, queridos, orar por você nesse momento. Eu vou te pedir assim: põe a mão no seu peito, feche os seus olhos. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar porque eu creio que Deus tem uma palavra de direcionamento para todos nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e queremos ser alinhados, queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Não queremos estar na atividade, Pai, atividades que não nos levam a lugar nenhum. Senhor, nós não queremos, ó Deus, estar quebrando cabeça, não queremos ficar batendo cabeça, Senhor, cheio de compromissos, mas sem sentido, sem propósitos.
Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nos aponta, Senhor, nos mostra, Senhor, a Tua vontade, nos mostra os Seus propósitos, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor, que possamos estar no centro da Tua vontade, e não cumprindo só agendas, não cumprindo só compromissos, arrumando cada dia mais compromissos, Pai, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, Pai, nós clamamos, nós suplicamos, Pai, diante do Teu altar. Oh Senhor, fala conosco, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com a Tua noiva, Pai, em nome de Jesus. E assim diz o Senhor para você, igreja amada: eu estou despertando em vós o entendimento do meu propósito, eu estou limpando a visão e ativando o seu coração. A partir de agora será um tempo de fundação, de fundamentação espiritual. Eu edificarei a minha casa com colunas firmes e farei desta igreja um modelo, farei desta igreja uma referência e um centro de envio para todos os povos, para todas as nações. Cada membro será ajustado, cada dom será ativado e haverá um som novo, som de unidade, som de crescimento, som de multiplicação. Levanta-te, ó igreja, prepara-te, porque eu farei maravilhas no meio de vós, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o Teu santo nome. Oh, recalarabachei, andalabassuri calamanai. Santo, 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 santo.